Olá, amigas e amigos do Reino de Clio. A imagem de Nossa Senhora da Saúde que nós vemos aqui ao fundo indica que estamos chegando à cidade de Japaratuba, ou como alguns sergipanos falam carinhosamente, Japarratuba. E você vai saber por que neste vídeo. Vamos conosco em mais uma aventura que está se iniciando. Japaratuba é uma palavra indígena, sobre cujo significado não se tem certeza. Sabe-se que um chefe indígena da região, na época da invasão das terras, chamava-se Iaparatiba ou Tuba, e esta pode ser a origem do nome que batizou o povoado, assim como o rio que passa na região. Acredita-se que o povoamento foi consequência da instalação de vários engenhos nas imediações. Esses engenhos demandavam muitos escravos e houve momentos em que a população afrodescendente era maior do que a população de brancos na região. A herança africana deixou muitas marcas na cultura da cidade, em especial as festas populares, que são representadas na Praça da Matriz em estátuas de tamanho natural espalhadas ao redor. A formação oficial do distrito aconteceu em 1811. A emancipação política, que separou Japaratuba de Capela, ocorreu em 11 de junho de 1859, data em que se comemora o aniversário da cidade, categoria que só foi conquistada em 24 de agosto de 1934. E agora vamos conhecer o Memorial Histórico de Japaratuba, que é este casarão que fica aqui ao fundo e que conta pra gente mais um pouco da história da cidade. Vamos ver. O Memorial Histórico Acioli Sobral de Japaratuba está localizado em um belo casarão na esquina da Matriz. É um belo casarão, mas precisa de reformas, principalmente na parte externa. O local tem um espaço com peças que pertenceram ao padre Caio Tavares. Em outra sala vemos mobiliário que pertencia ao próprio casarão. Temos ainda uma sala dedicada a coleções diversas com objetos de época, e a sala maior, que é a última, está dedicada a apresentar réplicas das obras de Arthur Bispo do Rosário, o famoso artista local, sobre quem passaremos a tratar na sequência.
Aqui ao fundo nós temos a estátua de Arthur Bispo do Rosário, o artista que é um dos filhos mais ilustres de Japaratuba. Vamos conhecer a história dele. Vamos falar de Arthur Bispo do Rosário enquanto passeamos por dentro do Museu de Japaratuba, pois esta Casa da Memória apresenta muitas réplicas do trabalho do grande artista. Arthur Bispo do Rosário nasceu na cidade de Japaratuba no ano de 1909 ou 1911 e era filho de um carpinteiro. Pouco se sabe sobre sua infância, mas sabemos que na adolescência ele estudou na Escola de Aprendizes Marinheiros de Aracaju em 1925. Depois disso, ele foi para o Rio de Janeiro e se alistou na Marinha, onde começou a lutar boxe, chegando a ser campeão de pesos leves. O esporte, contudo, conflitava com sua participação na Marinha e ele pediu desligamento, passando a se dedicar ao esporte e trabalhando na empresa Light and Power. Em 1936, Arthur sofreu um acidente e teve seu pé esmagado por um bonde, o que o obrigou a abandonar o boxe. Ao mover processo contra a empresa, ele passou a viver como hóspede e uma espécie de faz-tudo na casa de seu advogado, Dr. Leone. Em 22 de dezembro de 1938, Arthur teve uma visão, ou um surto, ou uma epifania, na qual descia do céu acompanhado por anjos. Nesta mesma noite ele foi ao mosteiro de São Bento, onde se apresentou como aquele que viera para julgar os vivos e os mortos. Mas os beneditinos se mostraram homens de pouca fé em Arthur Bispo do Rosário. Tanto é que o internaram no hospício da Praia Vermelha, e de lá ele foi transferido para a colônia Juliano Moreira. Depois de um período entre fugas e tentativas de reinserção na sociedade, ele passou a viver definitivamente na colônia. Em outro delírio, Arthur Bispo do Rosário disse ter recebido ordem de representar as coisas existentes para apresentar no dia do julgamento final. Depois deste episódio, ele decidiu se manter internado por 7 anos para bordar estandartes e pedaços de tecido com os materiais que conseguia arranjar. 18 anos depois, ele começou a despertar interesse da crítica e da imprensa e chegou a expor seus trabalhos no Museu de Arte Moderna. Fez até algum sucesso, o que lhe rendeu outros convites que ele não aceitou, pois não se via como artista, considerava que tinha uma missão divina. Essa missão terminou em 5 de julho de 1989, quando Arthur Bispo do Rosário faleceu aos 80 anos, ou 78 anos. Se você gostou desse vídeo, então ajuda a gente. Deixa aí o seu comentário, o seu like, se inscreve no canal e ativa a sinetinha para ser avisado quando novos conteúdos estiverem no ar. E você sabe que tem sempre novidades chegando por aí. Muito obrigado!